Seja mais uma vez muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse canal que ensina você a como ser um jogador mais lucrativo nos fields micro da PokerStars, principalmente nos sitting goals de 25 centavos, 50 centavos e $1. E no vídeo de hoje a gente vai para mais uma review e eu tô testando um formato diferente, onde eu vou trazer aqui algumas dicas práticas, vou colocar aqui anotado para você lembrar no seu jogo o que você deve fazer. Então, depois da vinheta, a gente vai direto pro vídeo. Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos abrir o replayer aqui e a gente vai começar já com a primeira mão do jogo aqui, que é um 7-7, e a gente joga de call, né? Lembrando, esses parzinhos aqui a gente não quer ficar jogando muito de raise, né? A gente quer jogar um jogo mais para tentar acertar trinca, coisa assim. Então aqui eu já botaria no primeiro ponto aqui, que o nosso ponto A aqui seria o seguinte: jogar tight no início do torneio. O que é jogar tight? Jogar mais esperando as melhores mãos, jogar com range mais forte, jogar de forma só com mãos muito fortes, pra gente vai tentar raise, tentar coisas do tipo. Em outras mãos a gente não vai tentar nada do tipo. Então o 7-7 aqui, ele não entra com uma mão muito forte que a gente vai tentar ir para um 3-bet, para o 4-bet, para o all-in. Então a gente só vai pagar e tentar acertar mesmo esse flop. A gente viu um flop 6-6 dama. A gente vai jogar de check e vamos ver como é que os nossos oponentes vão jogar aqui. A gente teve um call, outro call, e aí a gente desliga a mão, justamente porque a gente não quer ficar pagando para ver contra 3 jogadores diferentes. Nosso 7-7 provavelmente já deve estar atrás, e a gente vai foldar justamente por causa dessa agressão dos nossos vilões aqui. Então sempre lembra disso. Nesse início de torneio a gente não quer agredir muito com mãos marginais, a gente quer justamente chegar nas fases finais do torneio, porque é lá onde realmente o dinheiro está, é lá onde a gente vai jogar realmente de forma mais agressiva e não o contrário. Então lembre-se disso. Jogar agressivo, jogo agressivo, final do torneio. Lembre disso. Então jogo agressivo a gente vai levar mais para o final do torneio. Então vamos lá, vamos para as próximas mãos aqui. As E3 a gente não vai jogar, a gente já teve uma abertura do MP, teve um call do button. Então lembra daquela regra: se a gente está no small blind, a gente não tem call, a gente só tem 3-bet. Então as E3 é uma mão que a gente vai 3-betar para continuar no jogo? Não, então a gente só vai foldar e a gente vai para a próxima mão. A gente ficou mais algumas mãos aqui sem jogar até esse rei dama. Então o TG aqui a gente tem um rei e 10, desculpa, rei 10 naipado. Ângelo, qual que é o rei naipado? Qual é o menor combo de rei naipado que a gente vai abrir aqui? É rei 9. Rei 9 naipado a gente já está abrindo, então rei 10 a gente está abrindo também. A gente fez um valor de 3x. Nesses blinds 10 e 20 a gente geralmente gosta de fazer sizes um pouco mais altos, que é o 3x. Depois a gente vai diminuindo ao longo do torneio. Então a gente abriu 3x e ninguém pagou, a gente pegou esse pote. As 2 do TG a gente não vai abrir. As E4 foi passando aqui e eu já percebi aqui que a mesa estava bem tight, a mesa estava bem durinha ali no jogo, estava abrindo pouca coisa, então isso também já é uma nota boa para a gente entender. Dama 4 aqui a gente não vai, de novo, mesma coisa, a gente está no small blind, a gente não tem call do small blind, a gente ou joga de 3-bet ou fold, então aqui a gente não quer 3-betar essa mão, a gente só vai foldar. Tivemos esse dama 10, a gente abriu, tomou call do button, bateu o nosso 10 no flop e a gente, lembrando, vai jogar de forma cuidadosa. E a gente foi betando ali, chegamos no river e o nosso oponente já tinha feito a sequência. Então olha só que interessante, o nosso oponente aqui ele mostrou ser extremamente tight. Por quê? Porque ele viu o flush aqui no board e aqui era uma aposta clara, né? Depois da gente ter dado check tantas vezes, a gente com certeza não tinha o flush no nosso range aqui, né? Então a gente betou, aqui ele já tinha acertado a sequência, ele só jogou de call. E aqui depois desse river, com certeza depois do nosso check ele tinha que ter betado essa sequência dele. E a gente acabou perdendo poucas fichas aqui, né? A gente podia ter perdido bem mais fichas, a gente acabou se livrando, escapando desse processo. De novo, vala dama aqui, agora a gente já tá abrindo 2x. A gente abriu, todo mundo foldou, passa o dinheiro, a gente aqui pegou mais uns blinds ali roubando. Dama 7 naipado, de novo, mesmo caso que já tinha acontecido outras vezes, todo mundo tá foldando, a gente tá pegando aqui os blinds, isso é muito bom. Small blind, Ângelo, aqui você já está começando a saber a resposta, né? E aí, esse dama 9, você joga de call, o que você faz? Bota aqui nos comentários, quero saber o que você jogaria aqui com esse dama 9. O que a gente faz? A gente folda. Tivemos uma abertura ali do cutoff, a gente pode dar raise nessa mão, dama 9? Não, a gente não vai dar raise, então a gente não vai dar call, a gente vai foldar também. 6-6, abrimos aqui,
do cutoff, tomamos ali um call, tivemos uma tribet e a gente vai pro flop 974. Aqui eu poderia até, quem sabe, ter betado, mas eu vendo aqui o small blind com 19 blinds, e esse cara aqui eu também não conhecia muito dele, eu preferi não me envolver muito nessa mão e só jogar de check, e no final das contas, realmente, ele estava ali com o range mais forte, ele fez um tribet de as e dama, que é uma jogada totalmente viável, totalmente possível, né? A gente deve fazer isso com esse as e dama, realmente, a gente não vai querer jogar de call. E ali a gente também teve o rei dama, então tudo tranquilo aqui. Eles podiam ter betado para tentar roubar spot, mas não betaram. Principalmente o Nid aqui, provavelmente ele devia ter betado. Deveria ter continuado com esse as e dama, mas ele não continuou. Então a gente acabou aproveitando e ficou com dinheiro. 9-8 a gente não vai defender nesse size. Se fosse um size, se ele aumentasse um big blind, a gente vai defender. Aqui no 9-8 eu já prefiro não defender. A gente foldou então. Angelo, poderia ter defendido? Poderia ter defendido. Aqui poderia ter defendido frente ao que já tinha no pote, frente a todo o dinheiro que já tinha ali, mas eu preferi não defender esse aumento ali do TG. Aqui, rei 3, mesma coisa, a gente não vai se envolver, a gente está com uma mão marginal, a gente não consegue dar tribet com essa mão, então a gente não vai jogar de call também, então a gente vai foldar. Passando mais algumas mãos, a gente teve dama e 10 snipados. Jogamos de check. Aqui tivemos que dar esse primeiro call. A gente tem ali duas overcards. A gente tem uma possível chamada para o flush aqui para abrir no turn. Várias cartas boas podem bater no turn. Pode bater a dama, pode bater o 10, pode bater mais uma carta de paus, pode bater um 9 que nos dá também ali um gut shot. Mas aí bateu 3, a gente jogou de check, ele chovou. Obviamente a gente não vai continuar com essa mão e a gente só foldou. As e 5 aqui, mesma coisa. A gente teve uma abertura do cutoff, a gente teve um call aqui do button que está com 13 blinds. A gente está com as e 5, a gente não tem call aqui, a gente não consegue jogar de tribet também, então a gente só vai foldar essa mão. E aí chegamos aqui no as, né? E a gente já teve uma abertura do TG. Então eu já joguei de chove ali, e aí o TG deu call, ele mostrou 6-6 e a gente puxou ali o as. Uma coisa muito importante é a gente ter essas noções aqui, ó. Quando a gente tem um vilão que abre valores específicos, é bom a gente fazer nota do que significa esse valor específico que ele fez. Então ele fez aqui 2 ponto alguma coisa ali, tem que ver, será que ele faz isso toda mão? Será que ele faz isso com algumas mãos específicas? E por mais estranho que pareça, existem muitos jogadores que fazem valores de apostas diferentes com mãos específicas. Então, eu tenho um 6-6, eu abro de um jeito, eu tenho as e rei, eu abro de outro jeito, eu tenho as, eu abro de outro jeito. Então, muitas vezes, esse tipo de aposta também pode ser uma tell do oponente. O que é uma tell? É uma mensagem que o oponente te passa sem mesmo ele saber que você pode fazer uma leitura e às vezes se escapar de algumas mãos ali frente às leituras que você tem. E aí, nossa, Ângelo, mas sua conta é boa, né? Você pega aqui as e rei de seguida e a gente ainda tem a ação aqui, né? O MP abriu, fez um shove ali de 5 blinds, a gente teve um call maravilhoso aqui, delicioso do hijack, que ele só pagou, e obviamente a gente vai chovar por cima essa mão, porque aqui no meio, no pano aqui, né, já tinha 1.579 fichas, a gente tá com 2.600, a gente viu esse call aqui bem estranho do hijack, é até difícil a gente colocar aqui no range quais são as mãos que ele só daria call aqui, porque obviamente ele foldou depois do meu all-in, então quais são as mãos que o hijack daria esse call aqui. Vê se vamos fazer esse treino aí, coloca nos comentários quais são as mãos que você acha que o vilão ele daria só call e fold aqui depois de um shove com esses stacks e pagando o all-in ali de 5 blinds do japa ali. E aí ele tinha dama e valete naipado, a gente com o nosso rei puxou, rei puxou, a gente tá com 35 blinds e agora a gente vai entrar naquele processo de colocar pressão na mesa, né? A gente tá bem grande aqui, na nossa esquerda tá o segundo em ficha, mas os outros já estão bem menores aqui em fichas, 17, 8, 10, 13, então a gente vai agora pressionar os stacks dos nossos vilões aqui. 7-6 a gente deu call, e o nosso oponente betou pot, a gente não vai continuar com essa mão, obviamente, a gente só folda, segue o jogo. Aqui o nosso oponente deu um que a gente chama de um steal, né? Tentou fazer um steal, ele aumentou aqui do botão, a gente está com as e valete, obviamente a gente vai chovar, e ele foldou ali, a gente puxou mais um belo pote aqui. 8-7 aqui a gente não vai jogar porque teve all-in, passou mais algumas mãos aqui, teve all-in, teve aposta assim, a gente não vai jogar, até chegar esse as e 6, novamente o nosso vilão aqui abriu do botão, a gente deu um raise dessa vez, e deu uma c-bet flop, ele deu all-in, a gente pagou. Essa mão aqui é muito interessante, tá? Aqui eu poderia ter chamado direto, poderia, mas eu queria trazer ele pra mão, então eu joguei esse as e 6 dessa forma, dei um tribet, eu pensando que ele ia foldar, na verdade. Eu dei uma aposta aqui, só que quando eu faço essa aposta aqui, eu já estou dizendo para ele, olha, teu stack é de 883 fichas.
né? Vamos imaginar, você tem 100 reais aí, eu já coloquei 50 reais nesse pote aqui, tá um pote gigantesco. Então se ele vem e faz esse raise, eu já estava disposto a pagar, porque ele vai dar chove com muitas mãos aqui. Então ele vai dar chove com dama valete, ele vai dar esse chove aqui com as e dama, as e valete, ele vai dar esses choves aqui com 9 e 8, valete e 9, valete e 8, todas essas mãos que ele abriu aqui, que ele não chovou antes, ele vai estar pagando, então, com esses stacks. E olha lá, exatamente a mão que eu falei, 9 e 8, ele deu esse all-in de 9 e 8, porque ele estava aqui esperando alguma coisa. Nesse flop aqui ele tinha uma abertura, quem sabe, para uma abertura de flush aqui no turn, ele tinha abertura também, quem sabe, no valete de uma dama, que ele ficaria duas pontas, com valete no caso, né? Mas ele deu este chove, a gente pagou, a gente puxou quase 6 e agora a gente tá bem grande mesmo, a gente tá com 38 big blinds aqui, e quando a gente tá com 38 big blinds, a gente vai de novo pressionar os stacks aqui. Então esse rapaz aqui que tá com 20 big blinds, ele não vai querer se envolver muito com a gente, né? Porque a gente tá com 42 big blinds, a gente tem vários oponentes aqui que estão com 10 big blinds, então ele não vai querer se envolver e perder antes de algum desses outros jogadores. Então sempre lembre dessa regra também, de pressionar os stacks. Vamos botar aqui, pressione os stacks quando CL. O que é CL? Chip Leader. Quando você é o líder do torneio, pressione os outros stacks. Até você pode abrir mãos diferentes, mãos um pouco mais fracas, dependendo da situação, porque os stacks deles vão literalmente pressionar eles demais, eles não vão poder jogar qualquer mão, e provavelmente eles vão ter que jogar de chove. Então as mãos que eles vão jogar de chove, o range que eles vão jogar de chove, é muito diferente do que eles jogariam de call. Passou mais algumas mãos aqui, a gente teve esse rei 6, a gente abriu aqui em cima do big blind, ele deu call. A gente acertou ali um flop que a gente pode continuar a dar uma c-bet, porque a gente ainda tem um draw aqui, possível draw do valete aqui, que nos daria uma sequência. Obviamente a gente vai continuar, por aquele mesmo motivo que eu falei antes, a gente vai pressionar esse stack aqui, ele não vai poder pagar muitas mãos aqui, porque ele vai se colocar numa situação em que ele vai ficar short igual os outros jogadores, ele não vai se envolver, então a gente aproveita isso e continua apostando. As e 6 novamente a gente abriu, todo mundo foldou até, na verdade, o Big Blind ele pagou, a gente fez uma aposta aqui, aposta padrão, 33%, e o Big Blind foldou por aquele mesmo motivo. Se ele dá chove, obviamente a gente vai pagar, né? As e 6 a gente acertou ali uma mão muito boa. Esse As e 5 aqui, depois que eu fui ver, eu devia ter aberto esse As e 5 aqui, não sei porque que eu foldei esse As e 5. Devia ter continuado colocando a pressão, eu acho que foi por causa que eu tava com algumas ações em outras telas, eu jogo 6 telas simultâneas, então eu devo ter deixado passar esse As e 5 aqui, mas não faz sentido não ter aberto esse As e 5, eu devia ter aberto. Aqui 9-9, essa mão eu fiquei na dúvida, mas eu acho que aqui é um call mesmo assim, porque mesmo eu pagando aqui, se eu perder, a gente vai ficar muito parecido em fichas, né? A gente não vai ter não vai ser uma grande dor, né? Olha só, agora ele vai passar aqui, ele foi para 34, a gente foi para 30. Infelizmente ele tinha 10-10 e a gente tinha 9-9, mas segue o jogo. 6-5 a gente foldou. Valete 10 a gente abriu, tomou all-in, a gente não vai pagar esse all-in com esse valete 10. E aqui a gente vai abrir rei 7 novamente, mesmo esquema, a gente quer pressionar esses stacks, a gente está pressionando o Big Blind que está com 7 blinds, ele não quer cair antes desse outro rapaz do TG que está com 6 blinds, então ele completou, a gente acertou nosso rei, a gente vai continuar na aposta, e ele foldou. Então agora esses dois jogadores aqui, eles vão ficar lutando muito por esses stacks que eles estão ali, eles estão short stacks. A gente está quase entrando na bolha, né? A gente está com 5 jogadores, a bolha do 9 max são 4 jogadores, então agora eles vão se segurar bastante, e no momento que a gente vê stacks que estão se segurando bastante, a gente vai pressionar bastante, né? Então olha lá, a gente tem de novo o Big Blind ali, a gente abriu, ele pagou, a gente deu uma c-bet, depois jogou de check-check, jogou de check-check, ele tinha acertado o 10 aqui, justamente no turn, a gente acabou perdendo o pote para ele ali, mas não foi grande coisa também. Passando aqui de novo, dama 3, olha só como agora a gente está na bolha, 4 jogadores, a gente tem um stack aqui de 7 Big Blinds. O stack de 10 aqui, ele não vai querer perder antes. Imagina se você está com 10 Big Blinds e perde antes, e perde o dinheiro, né? Você perde o ITM ali. Então, ele não vai poder se movimentar muito com a gente, ele vai ter que foldar várias mãos mesmo. E aí, aqui ele achou um chove. E a gente vai passar mais algumas mãos aqui. Esse 3 e 4 eu também acho que eu podia ter aberto essa mão aqui. Mesma coisa para esse As e 2, eu acabei, acho que foi por causa de muitas telas mesmo, porque olhando agora eu devia ter aberto essas mãos. Mas aqui, ó, de novo, mesmo esquema, o Small Blind aqui não quer se envolver com a gente, tendo esse button aqui com 7 blinds. A gente passa mais algumas mãos aqui. Esse Dama 6 agora eu acabei foldando por causa dessa dinâmica aqui
do button e do cutoff. Dama 7, rei 7 eu abri, mesma coisa, a gente está com Big Blind aqui com 6 blinds, ele não vai querer se movimentar com muitas mãos, então quando ele se movimentar vai ser com mãos fortes, ele vai ter que vir de chove, e a gente tem que aproveitar e roubar dessas outras mãos que ele não está chovando. Outro detalhe muito importante é você reconhecer os vilões, então ver se é um jogador que joga mais tight, se ele joga mais loose, e a gente já viu que esse cara do Big Blind ele é extremamente tight, ele joga poucas mãos muito fortes, então a gente tem que roubar todos os outros combos de mão que ele está foldando. Então se ele só está jogando com mãos fortes, imagina que a gente vamos dividir entre mãos fortes, mãos médias e mãos fracas. Então um jogador ali mais loose, ele vai jogar com tudo. Um jogador mais tight, ele vai jogar, quem sabe, ele com um pouco das mãos mais fortes, mãos médias. Só que esse jogador aqui, ele é extremamente tight. Então ele não está jogando com as mãos médias e não está jogando com as mãos ruins. Ele só está jogando com as mãos boas. Então a gente tem que abrir e pressionar justamente para fazer ele foldar essas mãos médias que ele está foldando. Então a gente faz ele foldar essas mãos médias e a gente acaba ganhando mais dinheiro. A gente continua aqui. Valete 8 a gente abriu. Deu call, a gente acertou o valete, vai continuar. E aqui a gente já chegou no three-handed. E aqui é muito importante a gente manter a nossa pressão, já que o Adel aqui não estava pressionando muito, a gente mantém a pressão e vai pegando bastante ficha aqui. 3-2, acabei dando call. Dei check aqui. Ficou muito pesado, ele fez uma aposta de 66%, mesmo tendo acertado aqui o par, eu não queria me envolver muito com essa mão, porque a gente ia ficar jogando muita ficha, sendo que a gente tem um short stack ali, então eu preferi apenas foldar. Dama valete, abri, joguei de c-bet aqui 33%, a gente acertou o as aqui está muito mais no nosso range do que no dele, lembrando que o range do Big Blind, ele vai ser um range composto de praticamente todas as mãos, porque ele está defendendo praticamente todas as mãos do Big Blind. Por quê? Porque o Big Blind ele tem um desconto para jogar, né? Ele já botou um blind ali, agora ele só precisa pagar mais um blind para jogar. Por isso que a gente faz uma abertura de small blind um pouco maior, para justamente tirar esse incentivo do Big Blind jogar. E ele acabou foldando ali essa mão. A gente pegou as asas aqui, acabou abrindo, ninguém jogou, infelizmente. 6-4 a gente foldou, 8-7 a gente foldou também. Olha, vamos lembrando aqui a dinâmica do nosso amigo aqui que está com os Big Blinds. As 7 eu abri, tomei um call, a gente jogou aqui check, ele fez uma bet turn aqui, olha os sizes que ele está fazendo, ele está fazendo bastante esse size 66%, então a gente tem que olhar se isso aqui pode ser valor ou se pode ser um padrão que ele tem de aposta, mas é bom também a gente começar a reparar nisso. 6 e 5 aqui, dei só call, só dei um limp na verdade, né? A gente acertou um par e olha só de novo esses sizes gordos que ele está fazendo aqui. E a gente não vai querer se envolver novamente com o par mais baixo da mesa, porque a gente já viu que ele é capaz de dar vários barris com mão, vários barris, eu digo várias apostas bem grandes, tanto em flop, turn e river. A gente não quer se envolver com o par mais baixo da mesa aqui. 10 e 2 a gente foldou pro all-in, a gente passou mais algumas mãos aqui, teve o dama 4, jogo de check, a gente fez a aposta ali, a gente fez uma continuation aqui, né, de meio pote, ele deu um raise. Primeira vez que a gente está vendo o small blind dando raise aqui, na verdade, né? Primeira vez que a gente está vendo esse vilão, na verdade, dando raise. Então a gente vai respeitar esse raise dele aqui. 8-2 a gente não vai jogar. As e 8 a gente abriu, todo mundo foldou. As e 3 a gente tomou um chove, também a gente folda aqui. Valete e 10, preferi não jogar aqui também. Passou mais algumas mãos, a gente recebeu um walk algumas mãos, a gente foldou algumas outras mãos. E a gente vai chegando aqui para a parte um pouquinho mais final do torneio, até aqui que a gente chega no heads up. E aqui o heads up é muito importante a gente lembrar daquelas regrinhas do heads up, né? A gente está com as, a gente está com a mão mais forte, a gente não vai foldar então as. Rei 9, mesma coisa, a gente chovou. Vala 2 aqui a gente tomou um chove, não vai jogar, vai foldar. As e 4 a gente chovou aqui também, passou. 6 e 5 a gente jogou só de check, o oponente veio ali de check também. A gente foi jogando check, ele tinha dama 6, tinha acertado a dama no final. Mas aqui vamos para as mãos aqui que eu acho que são um pouco mais relevantes, por exemplo esse 8 e 4 aqui, que a gente jogou de limp, lembrando que no botão a gente não tem fold, então a gente sempre vai jogar de limp, a gente vai jogar de raise, a gente vai jogar de chove, mas não tem fold do botão. A gente acertou um par ali, a gente vai apostar, e a gente acabou puxando ali contra o 6 e 4. A gente chegou aqui para as mãos finais aqui do torneio, por exemplo esse 10-2 a gente chovou, passou. Aqui a gente teve esse check, a gente estava ali acertando o terceiro par do board. A gente acabou não acertando nada ali, a gente não acertou o nosso draw. Ele acabou acertando o 7 no final ali e nos ganhou. E a gente chegou na mão final aqui, que foi o 2-2, que a gente chovou, tomou call. E o oponente tinha as e valete, acabou acertando o valete no river. E a gente foi eliminado desse torneio aqui em segundo lugar. Puxando ali com certeza
uma premiação boa, né, para o que a gente fez ali, mas é muito importante você lembrar desses detalhes aqui que a gente colocou, que eu deixei alerta aqui. Então vamos botar mais um aqui, heads up igual, sem fold do botão. Lembra disso, você não folda do botão, então você vai dar raise, você vai dar limp, ou você vai dar shove, mas você não folda do botão no heads up. Isso aqui é uma dica muito importante que vai fazer você ganhar muito mais coisa, porque muitas pessoas foldam demais do botão, você não pode foldar do botão, justamente por isso, as pessoas elas punem menos que elas deveriam, então você vai ver que você vai conseguir ver muito flop sem o oponente te dar raise, sem o oponente te dar shove, então você vai ver muitos flops, então você não vai querer foldar do botão, então não existe fold do botão no heads up, lembra disso. E se eu pudesse dar aqui um último aviso para você, lembre de começar a jogar mais mãos no final do torneio e não no início. Por quê? Porque muitos jogadores jogam mais mãos no início do torneio, mas a gente recebe mais incentivos para jogar no final, porque o ante já está mais alto, já tem mais fichas no pote, e no início ali a gente não quer jogar mais mãos, a gente quer fazer justamente o contrário, a gente quer jogar menos mãos no início do torneio e mais mãos no final. Isso é contraintuitivo, porque a gente pensa assim, pô, mas eu tenho mais ficha no início do torneio, então eu devia estar jogando mais aqui. Não, você tem que jogar mais mãos no final do torneio. Primeiro ponto, porque vai ter muitos recreativos que eles vão sair no início do torneio, fazendo aquelas jogadas miraculosas que a gente não entende. Vai ter vários outros fatores ali que vão nos levar e vão nos incentivar a jogar mais mãos no final do torneio. Então, lembre-se disso, deixa aqui o seu like, deixa o seu comentário, eu quero ver o que você está achando dos vídeos que eu estou fazendo aqui, porque os vídeos são para te ajudar a ser mais lucrativo no Sitting Goals. Então fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.